Olá, pessoal! Então, hoje estou aqui para mostrar um pouco desse trabalho maravilhoso para vocês, esse trabalho em crochê, onde eu vou percorrer aqui um passo a passo para mostrar para vocês o andamento desse trabalho. Esse vídeo que eu estou fazendo, eu vou estar demonstrando um trabalho para quem já conhece de crochê, para quem já faz crochê, conhece os pontos. Então, eu vou estar mostrando aqui esse trabalho que é feito com pontos diferentes, né? As carreiras são diferentes, são pontos chama meio pontos, que são esses em cinza, aqui na cor cinza se chama meio ponto. Na cor verde aqui, nós vamos estar trabalhando ponto em V, que ele faz esse formato aqui em V, na cor verde. E as cores que eu escolhi para fazer essas flores, que é um trabalho, um ponto que se chama Flores de Tulipa, porque ele faz esse desenho de uma flor, né? O verdinho, o tronco, vamos dizer aqui, de uma flor, e a corzinha da flor aqui que eu escolhi, o laranja e o bordô. Então, eu vou estar percorrendo um passo a passo para mostrar para vocês. Esse trabalho em crochê tem uma história bem legal da minha vida que eu aprendi com a minha avó. Em outro momento eu conto a história para vocês. Então, eu vou iniciar aqui e mostrar esse passo a passo para vocês. Eu vou iniciar esse trabalho com o ponto na cor cinza, que é o ponto que se chama meio ponto alto. Então, eu vou começar o trabalho. Lembrando que eu já tô com esse trabalho iniciado, mas a sequência de pontos eu vou passar para vocês. Então, nós sempre iniciamos um trabalho com correntinhas. E essas correntinhas se transformaram, então, nessa carreira de meios pontos altos, que é aqui o início do meu trabalho. Esse foi o início do meu trabalho. Então, eu comecei aqui embaixo, né, com correntinhas. Nós vamos trabalhar esse modelo com flores tulipa sempre com múltiplos de 3 pontos. Então, quando você for fazer o início do trabalho, que são as correntinhas, você vai contar sempre 3. 3, 6, 9, você vai contando múltiplos de 3 e ver a distância que você percorre para ser a largura do seu trabalho. Depois, você vai percorrer todo o comprimento dele. Então, trabalhou múltiplos de 3. Por que múltiplos de 3? Porque ele é a composição da flor. Por isso, são múltiplos de 3. Trabalhou múltiplos de 3, soma mais 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque ele vai ser o início, você vai contar um ponto para subir, para dar altura no início do trabalho, e mais um ponto que vai dar o final do trabalho para subir. Então, é essa conta que você faz para esse modelo de trabalho, que é flores em tulipa. Múltiplos de 3, mais 2 pontos. Então, vou começar aqui o modelo do meio ponto alto. Nesse trabalho, quando eu finalizei aqui as florzinhas, sempre no início delas e no final, tem 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Na última correntinha aqui, eu vou buscar o fio cinza para fazer todo o trabalho de 3 carreiras de meios pontos altos. Então, eu vou buscar o fio, vou fazer uma correntinha e vou fazer mais uma correntinha. Vou laçar o fio e na mesma correntinha que eu iniciei, eu vou buscar o fio e vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. O primeiro, ele sempre fica meio apertadinho. Fiz o meu primeiro, lacei, vou fazer mais um aqui, na próxima correntinha, o meu segundo meio ponto alto. E mais um, fazendo, então, 3 meios pontos altos. Sempre nós vamos trabalhar com 3 meios pontos altos em cima da flor completinha do trabalho anterior.
Trabalhando, então, esses 3 meios pontos altos, nós temos entre as flores, na carreira anterior, nós temos uma correntinha, né? Então, nessa correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, aqui eu fiz o primeiro, da segunda, né, flor. Na próxima correntinha, eu fiz o segundo meio ponto alto. E bem em cima dessa florzinha, eu fiz o meu terceiro meio ponto alto. Então, vai ser sempre assim, até decorrer todo o trabalho, sempre 3 meios pontos altos. Um entre as flores e 2 em cima das flores. Eu vou percorrer até o final e vou chegar no final aqui, vou mostrar para vocês o último ponto e o mesmo processo para subir. Percorri aqui toda a carreira do trabalho e cheguei no finalzinho e eu vim aqui para mostrar para vocês. Nesse final, aonde eu vou fazer esse ponto? Eu não vou fazer esse ponto no meio aqui, ó. Eu vou fazer esse ponto dentro do ponto alto anterior da carreira anterior da cor laranja. Porque se eu faço esse ponto aqui, que eu vou mostrar para vocês, o que acontece? É o último ponto. Por ele ser o último ponto, olha a diferença que dá no acabamento. Eu vou subir essa carreira aqui, eu vou estar subindo ela desalinhada. O trabalho aqui na lateral vai ficar torto, tá? Então, eu preciso deixar ele sempre alinhadinho aqui, ó. Sempre alinhado, porque vai ficar a finalização do meu trabalho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, esse ponto, ele vai ficar dentro do ponto alto anterior. Então, eu vou desmanchar ele. Eu fiz questão de fazer só para mostrar para vocês a diferença. Tô desmanchando e, ó, vou fazer ele dentro do ponto alto da carreira de baixo. Lacei, busquei o fio e tirei todos eles, que esse é o ponto, meio ponto alto. Agora, para mim continuar, eu vou dar uma subidinha aqui, dar esse espacinho na agulha, faço uma correntinha, mais uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virando o trabalho, eu vou dar continuidade na segunda carreira de meio pontos altos. Essa segunda carreira, ela fica mais fácil de trabalhar porque ela é ponto dentro de ponto, né? Do mesmo modelinho. Então, a mesma coisa vai acontecer quando eu chegar no final. Eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui e vou fazer a terceira carreira. Então, lembrando que são 3 carreiras de meios pontos altos. Percorri todo o trabalho, né? E tô aqui para mostrar para vocês essa finalização aqui. O que acontece? Cada cor que eu trabalho, quando eu chego no final, eu corto o fio, porque eu, né, terminei esse processo. Então, o que eu vou fazer? Cortei o fio e puxo, faço uma laçadinha ali e tiro dentro da outra laçada de cima, fazendo um nozinho. Feito esse nozinho, eu vou esconder esse fio. Então, como que eu vou esconder? Eu vou pegar, pelo trabalho que já foi realizado, eu vou fazer esse movimento aqui. Coloco a agulha e vou buscando esse fio, como se fosse uma costura. Tem pessoas que falam chulear, eu acho que é essa palavra, chulear o trabalho. Então, eu tô fazendo isso. Com isso, eu dou mais firmeza nesse trabalho. Com a medida do tempo, no lavar, no secar esse trabalho, ele pode soltar se ele não estiver muito bem finalizado. Então, eu vou esconder ele no lado avesso. Eu busco esse fio e eu faço o mesmo processo. Vou chuleando ele aqui e eu escondo ele para daí poder iniciar outra cor. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre as agulhas, né? Então,
nós temos vários tamanhos de agulha e eu tô trabalhando com a 3,5 e o barbante é o número 6 que eu tô trabalhando, né? Então, tem vários modelos de agulha, né? Tem umas agulhas de plástico, tem as só de metal, né? E tem as barroco. Eu gosto muito de trabalhar com a barroco por causa dessa finalização aqui, é mais leve para você segurar e ela tem essa consistência diferente aqui na ponta da agulha. No que consiste, então, o ponto V? Qual é o processo dele? Então, no primeiro ponto aqui, eu coloquei a agulha e vou buscar o fio verde. Mesmo processo, uma correntinha, firmei o ponto e vou subir mais duas. Uma, duas, três. Sempre três para dar altura. A primeira para fixar o trabalho, uma cor na outra, e três para subir para dar altura. Laço o fio e vou contar 2 pontos. 1, 2. No terceiro ponto, eu vou colocar a minha agulha. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Busquei o fio verde e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, uma correntinha para dar o espaço. E na mesma laçada que eu fiz o primeiro ponto alto, eu vou fazer o segundo ponto alto. Ponto alto consiste em buscar o fio e tirar 2 laçadas. Buscar o fio, tiro 2 laçadas. Então, esse é o ponto V, porque ele fica no formato de V e tem esse espacinho da correntinha e ele é preso em uma só correntinha, 2 pontos. Por que esse formato aqui em V? Porque nesse formato em V, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nesse formato em V, que eu vou fazer a flor com o outro fio. Então, eu vou percorrer todo esse trabalho aqui desta maneira. 1, 2 pontos, no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, um ponto alto, uma correntinha, na mesma laçada de baixo do primeiro ponto alto, eu faço o segundo ponto alto, deixando, então, esse espaço aqui, que vai ser o formato da flor na próxima carreira. Eu faço isso até o final do trabalho, lembrando que entre um ponto V e o outro, não tem espaçamento de correntinha. Eu só vou pular aqui embaixo 2 pontos, né? 1, 2, no terceiro, começo o próximo. Percorri aqui todo o trabalho com os pontos em V. Cheguei no final, lembrando que entre cada ponto em V não tem espaço, não tem correntinha, né? Somente dentro dele que há a correntinha. Para finalizar, né, só a mesma laçada do ponto alto que eu terminei, eu laço e vou no último ponto aqui, lembrando, não pego no meio, para ficar o alinhado bem bonito, eu vou pegar dentro deste ponto alto aqui, bem na cabecinha do ponto alto, e vou fazer o meu último ponto com o trabalho em V, que é um ponto alto. Fazendo esse ponto alto, o que vai acontecer? Eu vou cortar, fazer o mesmo processo e vou finalizar. Quando a gente faz isso, o trabalho ele fica no avesso, né? Então, no avesso é que ele vai aparecer aqui essas pontinhas. Então, ela fica escondida e bem chuleadinha, não vai soltar no decorrer do trabalho aqui, não vai ter problema nenhum. Vou subir agora para a última carreira, que é a carreira das florzinhas, das tulipinhas. Então, aqui nós trabalhamos 3 correntinhas para fazer esse ponto alto para subir, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira, eu vou buscar o fio bordô e vou iniciar a carreira de flores.
Então, sempre uma correntinha para fixar o fio, dá para dar uma apertadinha. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. É a altura do trabalho. Laço. E aqui eu vou trabalhar pontos altos duplos. E eu vou soltar, eu vou fazer 5 pontos altos duplos e eu vou finalizar eles todos de uma vez só. É conhecido também como ponto pipoca. Então, vamos lá. Dentro do ponto V, onde eu fiz aquela correntinha aqui, eu vou fazer os 5 pontos altos duplos. Então, eu vou laçar, tiro uma correntinha, eu subo um pouco aqui os fios para dar altura, laço, tiro 2 e permaneço com o ponto na agulha. Eu vou fazer 5 pontos, então. Então, o primeiro foi laço, tiro uma e vou fazer o ponto. 1, mais 1, quarto e vou para o quinto. Então, laço, tiro 1, subo, laço, tiro 2. Olha, percebam aqui, eu estou com os 5 pontos altos na agulha. Então, agora eu vou laçar e eu vou deslizar e vou tirar todos de uma vez só. Então, eu tirei todos aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, que é laçar e puxar. Então, eu prendi todas esses 5 pontos altos, duplos, eu prendi todos aqui nesse ponto baixíssimo. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha para dar o espaço entre uma flor e outra. Vou fazer o mesmo processo. Laço o fio na agulha, dentro do ponto V, vou fazer os meus 5 pontos altos, duplos, né? 2. Vou fazer bem rapidinho aqui. 3. 4. Último. Às vezes o fio enrosca. Espera aí. Vou voltar. 4. E o último ponto. Lacei, subi, tirei 2. 5 pontos na agulha. Vou deslizar, percorrer por todos eles e fechei. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e eu vou dar sequência dessas florzinhas, deixando, né, um espaço entre uma e outra, até o final do trabalho. Assim, ele se completa o ciclo. E qual é o ciclo? O ciclo, então, ele é composto por uma carreira, um bloco de 3 carreiras de pontos, meios pontos altos, que são esses cinzas, de pontos em V, que são 2 pontos altos presos em uma correntinha, com espaço no meio deles, e o próximo bloco, que são as florzinhas, que foi essa última que eu apresentei para vocês. Esse trabalho, eu iniciei ele para fazer um tapete, mas o ponto ficou tão bonito e tão delicadinho, que eu tô fazendo um trilho para minha mesa, tá? Ele já tá aqui em quase 2 metros de comprimento, e para finalizar aqui as laterais, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um bico bem simplesinho, só umas correntinhas assim, fazer um biquinho bem bonitinho, e você pode também fazer o acabamento que você quiser. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo são pontos para quem já conhece o trabalho de crochê, já faz crochê, mas também para quem entendeu e quiser iniciar, é uma tentativa. Até os próximos vídeos, então.